E aí pessoal, Dorito aqui e eu espero que vocês estejam muito bem. Diferente daquele pessoal que comprou Watch Dogs Legion achando que ia ser aquela lacrada fenomenal e no final se decepcionou hard. Quando eu falo que o dinheiro é a base de praticamente toda a corrupção humana, o pessoal fica extremamente chateado comigo. Já me falaram que eu não sou capitalista, que eu tinha que ficar do lado do pessoal que escreve com a outra mão, mas no fim das contas o cabeça de farinha de milho aqui sempre acerta, porque muito embora algumas pessoas que lacram lucrem sim, definitivamente é muito mais lucrativo fazer esse pessoal que é todo engajadinho nas redes de palhaço na frente de todo mundo. E calma, não fica confuso não, eu vou explicar o que aconteceu aqui. O jogo Watch Dogs Legion, que foi lançado há 2 dias atrás, entrou numa polêmica gigantesca quando começou a soltar material de divulgação, a qual eles afirmavam que a história do jogo se passava numa Londres pós-Brexit e que você era membro de um grupo revolucionário praticamente formado por minorias, que levaria à justiça e puniria todos aqueles milionários malvados que, entre aspas, querem o mal da população, fazendo o sonho molhado da grande maioria dos justiceiros sociais tornar-se realidade, pelo menos naquele amontoado de pixels. E qual a surpresa que acontece alguns dias depois do lançamento do negócio? Simplesmente, o pessoal percebe que não era exatamente aquilo que foi vendido. Na verdade, a única coisa que batia com os trailers ali é que realmente funciona num Reino Unido pós-Brexit. De resto, é literalmente tudo diferente, a história não tem lacração, é um jogo comum, que segue a proposta do Watch Dogs com aqueles negócios de hackear tudo e yada, mas meu Deus, como isso foi divertido. Já que pra você que ainda não entendeu, o pessoal que tinha ficado injuriado com o último jogo baseado na obra do Tom Clancy, só pelo fato da organização antagonista do jogo ter uma logo baseada naquele punho pra cima e algumas características que parecem muito com o BLM, inclusive isso gerou um gigantesco boicote da lacrosfera e dos jornalistas pra Ubisoft. Afinal de contas, esse tipo de coisa não se faria num período delicado como aquele. E eu acho que em resposta a essas críticas negativas e até um cancelamento por parte da fanbase meio torta que os caras têm, pelo menos na parte do jornalismo de games, que eu já vou falar que não é jornalismo de verdade, aliás, nem jornalistas são jornalistas de verdade, se é que vocês me entendem, eles resolveram fazer uma propaganda mais voltada para o que esse pessoal queria e, logicamente, além de ganhar o perdão de muitas pessoas, receberam divulgação de graça em massa, com gente que não tinha jogado o negócio obcecada em divulgar porque eles queriam colocar a ideia que eles têm pra frente, nem que pra isso eles fizessem o pessoal gastar $60 num AAA. E foi justamente isso que deixou os caras tão bravos, porque no final das contas eles foram utilizados pra fazer essa propaganda de graça e logo mais eles foram desrespeitados porque nada daquilo era de fato verdade. O que pra franquia Watch Dogs já não é novidade, afinal de contas, desde o trailer de lançamento deles numa E3 aleatória, eles não conseguem cumprir nem com a promessa de entregar gráficos decentes, ou pelo menos não como foi apresentado nas versões de amostra. Isso nos leva a um assunto bem interessante, porque sim, eu utilizo as notícias para falar de coisas mais complexas, vocês já deveriam estar acostumados com isso, de que, na minha opinião, nenhuma empresa tem essa vontade toda de fazer aquele negócio bacana pelo social e fazer com que as minorias sejam reconhecidas. Na real, os caras só querem propaganda de graça, porque esse pessoalzinho, que literalmente passa o dia inteiro chorando na rede, precisa de uma validação, mesmo que essa validação seja reconhecida por um videogame, programa de TV ou alguma coisa do tipo, para reconhecer que o que eles falam é de fato válido, ou seja, que eles não estão falando abobrinhas colossais no meio da rua ou pela internet afora. O que na verdade a gente sabe que eles estão falando, afinal, né, lacradores. E é justamente na busca por essa validação que eles simplesmente anulam qualquer critério de seletividade que possam ter e passam a apoiar todo tipo de coisa absurda e até empresas que tecnicamente o pessoal que escreve com a outra mão, que tem aquelas ideias ali de vamos fazer um mundo melhor, despreza de uma maneira absurda porque afinal de contas empresas têm como objetivo o acúmulo de capital, coisa que, adivinha, eles são contra. Mas ao mesmo tempo eles levantam a bandeira da Netflix, da Disney com os filmes da Marvel e de qualquer outra coisa que faça com que eles se sintam menos idiotas, afinal de contas alguém tá levantando a opinião deles e colocando no debate público, nem que eles literalmente tenham que fazer aquilo que mais criticam, que é defender o grande capital. O Barba deve estar se contorcendo, seja lá onde ele estiver. E é muito interessante como eles não percebem que as empresas utilizam eles como massa de manobra, dando em troca uma ou outra migalha de validação
divulgação, ou no máximo um mascote que repete o discurso deles, só que de uma maneira menos radicalizada, porque no final das contas eles querem vender para as outras pessoas também, sabe? Aquelas normais. E assim como no último vídeo eu abordei o tema da janela de Overton, que basicamente serviria como um ponto de identificação ao qual a sociedade está levando certos assuntos como aceitável ou inaceitável, essas empresas inconscientemente acabam alimentando a força que está empurrando a barreira do aceitável para o inaceitável, ou o contrário, tornando certas ideias que são muito erradas como algo mais simpático para a grande população. Isso é claro de forma involuntária, porque se eles soubessem que eles estão buscando a própria forca, eles definitivamente não fariam isso. Mas é claro que debater lógica quando se trata desse pessoal é basicamente perda de tempo, uma vez que tudo que você vai falar para um cara desse, expondo que ele realmente está errado e que ele no final das contas está ajudando um bilionário a ficar mais bilionário, vai fazer com que o cara se irrite com você e te chame daquelas palavras padrão que eles sempre usam para classificar todas as pessoas que não concordam com ele, com aquele ar de extremismo que fazem com que o discurso público encare as outras pessoas de uma maneira um tanto quanto mais agressiva, tentando invalidar argumentos baseado na ideia de que se não cumpre o meu discurso, automaticamente é inválido, quando na verdade você tem que analisar a lógica das coisas e não se são faladas por um tipo de pessoa ou não. Mas beleza, o que isso tem a ver com a indústria de jogos e como é que isso afeta negativamente a questão de propaganda e até mesmo o desenvolvimento de um novo material? Para entender direitinho como é que isso funciona, a gente tem que analisar a proposta mercadológica da EA e de muitas outras empresas que estão tentando fazer com que esse público mais engajado faça propaganda de graça. No fundo, eles realmente acreditam que esse pessoal são a maioria, ou se não são a maioria, eles são pelo menos os mais expressivos, a um ponto de alavancar ou diminuir as vendas só pelo choro nas redes sociais, se eles assim quiserem. E isso é um erro gigantesco, além de ser um tanto quanto desonesto, porque você está fazendo com que as pessoas ajudem o seu projeto a crescer, enganando elas. Por mais que no fundo você esteja enganando gente que merece ser enganada, porque as ideias que eles apoiam são bem erradas mesmo, ainda assim não é lá muito honesto, e consequentemente não é muito aconselhável, já que quando o pessoal parar de apontar e rir, porque sim, isso está acontecendo, eu tô fazendo esse vídeo para apontar e rir, inclusive, o consumidor vai parar para pensar se isso já não foi feito algumas outras vezes, ou se isso será feito no futuro, trazendo uma desconfiança para a marca, porque eles podem vir a fazer um trailer que seja incrível e no final das contas entregarem um produto que não é lá essas coisas, ou que apresentam uma história e o seu desenvolvimento totalmente diferente do que foi apresentado nos comerciais. E vamos combinar aqui, absolutamente ninguém gosta de ser enganado, ainda mais quando tem que pagar por alguma coisa. E como eu falei, por mais que seja engraçado ver um monte de lacrador trabalhando de graça para fazer a marca dos outros crescerem, a tendência é que isso prejudique eles a longo prazo e não ao consumidor, já que as pessoas que não gostam de lacração, ou até os que gostam, vão ficar chateados e vão deixar de comprar o negócio. Mas enfim, essa é a minha opinião, e como eu sou um Doritos invertido de neon, eu acredito que ela não valha lá de muita coisa. E se você estiver cansado de depender da notificação ou do sininho ou de todas aquelas coisas que não funcionam, eu já provei isso aqui, na descrição tem o link do grupo do Telegram, onde você vai ser avisado toda vez que eu fizer um vídeo, começar uma live ou divulgar alguma mensagem importante para vocês. O grupo agora tá com mais de 1000 pessoas, mas como nós somos quase 20 mil aqui e eu sei que muitos de vocês usam o Telegram, eu acho que vocês vão gostar dessa novidade e vão gostar de não depender do YouTube para tudo. E é claro, se você não usa Telegram, aqui embaixo também tem as minhas redes sociais para você me acompanhar e ficar sabendo quando eu lançar qualquer material também. No mais, eu agradeço em demasia, que significa demais, por você ter visto esse vídeo até aqui. Caso você seja novo, seja bem-vindo ao canal, eu espero que você goste do que eu ando postando. Eu sou o Dorito de Neon e a gente se vê numa próxima. Até lá!